Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Canto das Flores. Eu me chamo Fernando Tamar, sou paisagista e cultivador de plantas. Hoje a gente vai abordar um assunto bastante interessante: solo e substrato. Muitas pessoas têm dúvidas sobre substrato, né? Qual que é o substrato melhor, qual o substrato ideal, existe um substrato melhor do que o outro, vice-versa, né? Antes de a gente entrar nesse assunto de substrato, que é muito importante, a gente vai falar sobre o solo, que tem tudo a ver. É onde sai, é onde a gente toma como um exemplo a natureza e traz para o nosso cotidiano, no nosso dia a dia, cultivando as nossas plantas e as nossas espécies, tá ok? Então vamos lá. Eu montei aqui um perfil de solo. Perfil de solo, ele é uma representação da nossa crosta terrestre, né? A gente vai partir do princípio e da ideia de que o solo ele é formado de uma rocha mãe. Isso é chamado de intemperismo. Há um outro termo que é meteorização. Se você quiser aprofundar mais um pouco sobre esse assunto de solo, você pode estar pensando sobre essas duas palavras, tá? O solo, ele nada mais é uma definição bem básica de solo do que a camada da crosta terrestre, que ela é capaz de sustentar uma planta, tá ok? Então assim, estudos geográficos, gente, mostram que para se ter uma espessura de 2,5 centímetros de solo, precisaria levar 300 anos para poder se formar essa pequena camada. Então assim, é um processo muito lento. Então imagina só, que todos os solos ele tem esse mesmo princípio de formação, né? Através do intemperismo, que é ações físicas, químicas e biológicas, ok? Eu montei essa pequena representação aqui, aonde a gente tem um perfil de solo, e nesse perfil do solo ele tem 4 camadas, também chamado de horizontes. Então a gente tem a parte de cima o horizonte O, essa parte mais escura. Logo embaixo a gente vem para o horizonte A, que é onde se desenvolve todo o sistema radicular das plantas maiores. A gente fala arbusto, árvores e pinheiros. Essa parte aqui costuma ser onde tem a parte mais arenosa, né? Na região B, e C já começa a aparecer pedras e a rocha mãe, tá ok? Então assim, de todos esses horizontes, essa parte escura, ela é a parte que nutre as plantas, as vegetações. Por quê? Porque é nessa parte onde há a vida e também é onde se encerra a vida. Eu coloquei até uma plantinha aqui para representar. Essa aqui é a nossa superfície. Imagina só uma floresta. A gente está na floresta. A gente tem folhas secas, a gente tem animais mortos, a gente tem frutos, a gente tem troncos, a gente tem raízes, a gente tem queimada. Então a gente tem toda essa parte de decomposição natural, vegetal, animal nesse horizonte, tá? É por isso que no comércio a terra preta ela acaba sendo mais cara, ela acaba sendo mais difícil, porque esse horizonte ele representa na natureza uma espessura de 5 a 10 centímetros, que é muito pouco. A terra preta ela é diferente do composto orgânico, há uma diferença. O composto orgânico ele é feito num processo chamado de compostagem, onde é juntar todos esses materiais orgânicos, colocado numa pilha e é passado por um processo até estar no estado pronto para uso do cultivo das plantas. Na natureza não, a terra preta ela já está ali disponível, né? Você vai na natureza, um local que não tem influência do homem, lá vai estar todo esse material já decomposto, já curtido e já nutrido com a vegetação que há ali no local, né? Com o bioma que há naquele local, você colhe e você traz para casa. Só que é importante lembrar que tem que ter a consciência para a gente não estar degradando nosso meio ambiente, tá? Para ele poder chegar nesse estado de decomposição,
e leva um processo que é bem mais demorado, então a gente tem que respeitar, tá? Logo abaixo a gente tem o horizonte A, que é o horizonte responsável pela fixação das raízes. A gente está falando das árvores de grande porte e de médio porte. Logo em seguida a gente tem o horizonte B e C, tá? Que é uma terra mais arenosa e a terra onde já começa a se aproximar da rocha-mãe, então vai começar a aparecer pedras, pedrisco com a granulometria maior. Então isso aqui é uma terra mais arenosa. Esses horizontes eles costumam ser terra argilosa, terra arenosa, terra humosa e terra calcária, tá? No Brasil esses termos, esse tipo de horizontes são mais comuns, ok? A terra argilosa, gente, ela costuma ser a terra vermelha, a terra marrom, a terra alaranjada. O barro vermelho de construção geralmente é dessa região aqui, desse horizonte, o horizonte A. O horizonte A ele é rico também em nutrientes, só que a sua granulometria ela é menor. Olha só, eu tenho aqui alguns materiais que vai representar todos esses horizontes e a gente vai falar um pouco mais sobre eles, que são justamente ele que você vai conseguir preparar um substrato ideal para a sua espécie de planta, tá? Esse é, digamos assim, o maior diferencial na hora de se preparar um substrato. Você ter o conhecimento tanto da espécie e do local natural dela, e também do substrato, a mistura de plantio que você vai utilizar. Então olha só, esse aqui na região a gente tem em abundância a palha da carnaúbeira. É uma palmeira carnaúba, e é onde a gente tem essa palha, ela é decomposta e a gente utiliza ela como um composto vegetal. Juntamente com ela a gente usa também o esterco do gado. Essa aqui é a nossa terra argilosa, nosso horizonte A. Então aqui seria o horizonte O e aqui é o horizonte A. Essa aqui é a nossa terra mesmo, essa aqui que eu estou pisando, ó. Só que cavado mais um pouco a fundo tem essa coloração aqui mais amarronzada, né? Dependendo da região, gente, o Brasil ele tem uma diversidade muito grande de solo e isso influencia muito na coloração também da terra, né? Você pode ter uma noção disso na hora que você vai fazer uma construção e uma decoração de uma casa. O arquiteto ele te mostra diversas opções de pedras de diversas cores, tonalidade, tamanho. Então assim, até preta o Brasil tem, né? Que é a turmalina, mas já deve ter ouvido falar na turmalina. Ela é uma pedra, um cristal preto. Então assim, essa é a terra argilosa. A característica da argila, gente, é porque ela se compacta rápido. Por ser grãos muito pequenos, a granulometria da argila ela é muito pequena, a compactação dela é rápida. Em contrapartida, ela consegue manter mais os nutrientes, tá? Ela consegue segurar mais os nutrientes. Por quê? Olha só, já a areia grossa ou areia de rio, ela está representando o nosso horizonte C, nosso horizonte B também, ó, B e C, né? O C seria mais as pedras, o B seria essa terra mais argilosa com os grãos maiores, tá ok? Normalmente, gente, quando se vai afundando, vai perdendo a capacidade nutritiva. Então, quanto mais profundo é o horizonte, menos nutritivo ele é, tá? Aqui, ó, o horizonte C, esse pedrisco representa o horizonte C, que também pode ser representado pelo argila expandida, que é muito comercializada, né, na jardinagem, enfim. Essa argila expandida, gente, ela tem outras funções também, tem funções térmicas e também funções abafadoras, sonoras, né? Ela é uma argila, né, é uma mistura de terra, e o processo dela, essa mistura de terra é metida a altas temperaturas, que começa a borbulhar e formando essas pelotas, tá? Então essa argila expandida, ela é um material impermeável, bem leve,
e flutua. Você consegue quebrar. Ela se desmancha com o tempo, gente, mas muitos anos. Então assim, a região, o horizonte C, ele é sempre representado por materiais sólidos que não se decompõem. Então não necessariamente você precisa estar utilizando a argila expandida, você pode estar substituindo ou pelo seixo. Esse aqui é a brita, né, a 0, tem a maior. Pode ser pedrisco, pode ser telha, pode ser tijolo, pode ser enfim, qualquer outro material sólido, né, rochoso, pedra, que não se desmancha. Ele vai representar bem o horizonte C no vaso, tá? A gente vai fazer isso nos vasos e você vai ver que a montagem do vaso ele segue essa logística aqui natural, tá ok? Então olha só, o que eu tenho mais para falar para vocês. A lixiviação, gente, é um termo também, essa palavrinha decora, lixiviação, que é o que? É a movimentação dos nutrientes para os horizontes mais profundos. Então quando chove, a água ela é responsável por levar os nutrientes que há no solo disponível para a raiz. É a água que leva para a raiz, não é a raiz que vai atrás dos nutrientes. É a água que leva os nutrientes para as raízes dos horizontes de cima e vai para baixo, tá? Da superfície vai levando para os horizontes mais profundos, tá? Então isso é lixiviação. Isso acontece tanto em vaso quanto em canteiros, em solo, em tudo, tá? Então vamos lá. Vamos supor, gente, que tem uma rosa do deserto. Depois eu vou fazer vamos fazer o seguinte, já que tem essa rosa do deserto aqui, a gente vai usar a espécie rosa do deserto para preparar um substrato ideal em um vaso. Como seria o preparo no substrato dessa rosa do deserto em um vaso? Olha só, vou até mostrar aqui. Essa rosa do deserto, ela sofreu apodrecimento pelo acúmulo de água, excesso de água ou acúmulo de água, ó, apodrecimento, tá? Ela tem a facilidade de apodrecer porque esse caldex dela aqui, esse caule já é bem suculento. Então, a gente sabendo que o solo ele influencia, né, na nutrição das plantas, agora a gente tem conhecimentos para preparar substrato ideal para cada espécie. Essa rosa do deserto, ela não gosta de acúmulo de água. Então a gente vai pensar em um substrato que não acumule água, que a água ela escoa rápido, com facilidade. Então a gente vai usar o que? Mais essa parte aqui, ó. Mas esse horizonte aqui C e B, ó, C e B. Só que é importante ter o horizonte O. O horizonte O ele nutre a planta. É o horizonte O que fornece a nutrição da planta. Então é bem comum você ver que no fundo do vaso as pessoas sempre põem a argila expandida, que é representando o horizonte C. Tem a função de não deixar acumular água, né? Mas também tem aqui esse pensamento aqui do horizonte C, tá? Aqui no fundo, ó. Então pode estar utilizando o pedrisco ou a argila expandida. A gente normalmente deixa uma camada de 5 centímetros, tá ok? Logo em seguida a gente pode estar utilizando a areia grossa, areia lavada ou areia de construção para dar um preenchimento no vaso. Para dar um preenchimento no vaso, ó. Tanto para a gente economizar um dinheiro comprando o substrato, né? E para representar o horizonte B. Então a gente tem o horizonte C, o horizonte B, e no horizonte A e O, que é o que está faltando, a gente vai deixar uma espessura de 30 centímetros. 25 centímetros a gente vai preparar uma mistura rica em nutrientes. Então a gente vai usar essa argila com um pouco dessa areia grossa, um pouco desse pedrisco, tá? E também a gente vai fazer a mistura desses 4 materiais aqui, ó. Então a gente vai usar uma parte dessa, duas partes dessa e uma dessa. A gente vai fazer uma mistura, tá?
Por quê? Porque a rosa do deserto não gosta de acúmulo de água. Então, esses grãos maiores vai permitir a passagem mais rápida da água. Tá? Essa granulometria maior vai permitir a passagem mais rápida da água. Em compensação, a lixiviação também vai ser maior. Como a água vai estar escorrendo de mais rápido, os nutrientes também vão ser lixiviados mais rápido. Então, essa camada que a gente preparou de 25 centímetros, está restando 5 centímetros para a gente. Ó. A gente vai pôr só de composto orgânico. Tá? A gente vai pôr uma terra preta, um composto orgânico ou um humus nessa parte superior. 5 centímetros a gente vai pôr dessa terra puramente rica, sem mistura. Por quê? Porque vai ser uma parte para reforçar a nutrição da rosa do deserto, tá ok? Representando também um horizonte O. Então a gente vai ter já na parte de cima 5 centímetros da terra preta, representando o horizonte O. 25 centímetros vai ser a mistura desses quatro aqui, que seria a terra mista, uma terra mista. E no fundo a 5 centímetros da argila expandida, tá ok? E aqui no preenchimento também vai ter só a areia grossa aqui, ó. Nesse preenchimento aqui, nessa parte aqui. E depois sim a argila expandida ou pedrisco, tá? Essa aí seria a montagem de um substrato pensando na rosa do deserto, tá ok? Se fosse uma outra planta, por exemplo, um lírio da paz, que já requer um substrato que retenha mais a água, a gente ia utilizar a argila, a terra mais argilosa, e o composto orgânico, vegetal, animal, enfim, tá ok? E a gente ia fazer essa mistura. Então esse tipo de material aqui, essa mistura desses dois, retém mais a água, tá? E consequentemente também retém mais nutrientes. Então você não precisa estar aguando todos os dias. A rosa deserta você pode aguar nesse substrato, você tem a capacidade de aguar todos os dias e não acumular água. Gente, eu espero que tenha dado aí para entender, né? Eu sei que é muita informação, mas espero ter conseguido passar a mensagem principal, né? Sobre o perfil de solo, né? Que há estes horizontes, são 4, né? O horizonte O, A, B, C, tá? Isso é em todo o planeta, em todo o globo, e a gente leva essa logística para montar vasos e jardineiras, sempre esse mesmo princípio, né? Embaixo a argila expandida, logo em cima para preencher o vaso, dependendo do tamanho do vaso, né? Você faz esse preenchimento com uma terra mais arenosa e deixa uma espessura de 25 centímetros com uma terra mais rica, mais preparada, uma mistura mais preparada, e esses últimos 5 centímetros você põe de terra preta, composto vegetal, de minhoca, de uma terra mais rica que representa o horizonte O, ok? Assim você tem um vaso bem nutrido para, sei lá, o ano inteiro, 2 anos, até a planta desenvolver e você ter que replantar ela em um vaso maior, ok? Qualquer dúvida deixe nos comentários, vou procurar responder todos os comentários, né? Eu sempre estou respondendo as dúvidas. Se inscreve se não for inscrito e deixe seu joinha se você gostou do vídeo, e até um próximo.